Bom, acho que eu posso dizer para vocês que a atuação de ontem contra o União Espanhola foi um dos piores jogos do Fluminense na temporada, se não foi o pior, sem exagero algum, até em relação àqueles jogos iniciais lá do Campeonato Carioca. Falando tecnicamente, né, de futebol jogado, se é que dá para chamar de futebol. Então a gente pode analisar esse jogo por duas vertentes. Para mim, é uma partida que não vale a gente ficar debatendo por muito tempo, até porque pouca coisa se aproveita de fato. Então não é um jogo, para mim, que define o que é o grupo do Fluminense, que define o que é o elenco do Fluminense. Por outro lado, liga o sinal de alerta. Eu saio dessa partida preocupado, não com o resultado, não com a classificação na Sul-Americana, até porque sigo, isso não vai mudar a minha opinião, o jogo ruim do Fluminense não vai mudar a minha opinião. Eu acho que a estratégia adotada para esta semana foi a correta, de preservar o time principal pensando no clássico do próximo sábado, e acho que esse time que entrou em campo ontem tinha totais condições de ganhar a União Espanhola, se jogasse um pouquinho de futebol. Mas o que a gente viu foi algo realmente deprimente, assustador, devastador, como diria o meu amigo Vilela. Não dá para justificar apenas em falta de entrosamento, adaptação ao gramado sintético, tudo isso é verdade, faz parte. Né, as duas laterais eram dois garotos. E eu não vou apontar o dedo e criticar os garotos. Não são eles que têm que ser cobrados. Mas não dá apenas com base nisso, porque veja bem, o torcedor, de uma forma geral, acho que ninguém estava ali esperando um espetáculo, uma grande atuação, uma atuação espetacular, futebol, pô, 2.0, Fluminense jogando pra caramba, goleando. Não, justamente por essas dificuldades. Mas também não dá pra gente normalizar e aceitar uma atuação tão ruim como essa, tétrica, porque a camisa do Fluminense estava sendo representada ontem. E foi uma vergonha. O cara de fora que tá vendo o jogo, vê aquilo lá, os jogadores mais experientes, os jogadores que estão brigando por um lugar no time titular, ou supostamente deveriam estar, deveriam se envergonhar com o jogo que eles apresentaram, com o jogo que eles apresentaram ontem. Dentre eles, principalmente, Keno, Lescano, Thiago Santos, um pouco depois Everaldo. Assim, não dá. Não dá para justificar tantos erros técnicos, coisas, fundamentos básicos do futebol, passes de 2, 3 metros. Não dá para justificar isso com falta de entrosamento. Além da postura em alguns momentos, como do senhor Keno, blasé, parecia que estava ali fazendo um favor para todo mundo. Quando hoje era terceiro reserva, e aí se explica. Porque o Serna, mesmo sendo o Serna, tomou a frente do Keno. E ele não entra nos últimos 2 jogos. Quando a gente observa uma atuação como essa do Keno, vexatória, a gente começa a compreender. É um jogador que renovou o contrato, que tem um salário altíssimo. Méritos dele também, porque ele é um campeão da Libertadores, isso é muito importante, mas, né, já passou. Ele tem que apresentar alguma coisa. E não dá para normalizar um jogador do nível do Keno apresentar um jogo desse daí. Ontem ele tinha que liderar esse time, ele tinha que ser das referências técnicas desse time. O que a gente viu foi bizarro. O Lescano é um jovem, que tem potencial, tá chegando agora. Eu não vou crucificar e cravar que o garoto não presta, não serve. Realmente foi um jogo muito ruim mesmo. Mas não é esse jogo que vai me dizer se ele serve ou não serve. Liga o alerta? Liga, porque não joga o Ganso, Lescano, Lima, e aí pode ser o Nonato, que ontem foi muito bem, né? Recuperou várias bolas, além do golaço que fez, que deu pra tirada ali, fez uma boa partida e tem participado bem dos jogos do Nonato, verdade seja dita. Acho que o Manuel também fez um jogo correto, o Vitor Eudes, que aproveitou bem a chance. Acho que é o que dá pra salvar ali. O Bernal fez o primeiro tempo ruim, até melhorou um pouco no segundo, mas errou também muitos passes. Então não dá pra gente, sinceramente, normalizar, aceitar que o Fluminense, que esses jogadores, que são opções, porque veja bem, a gente fica, mas tem que sair o Canóbio, não aguento mais, não faz um gol, não dá uma assistência. Beleza, tem que sair o Canóbio, mas quem que entra? Esses jogadores. Esse é o time reserva. Porque antes a gente falava, o Fluminense foi forte no mercado, contratou jogadores mais jovens, rejuvenesceu, reformulou e tudo isso é verdade. Agora, é preciso ter esses jogadores têm que dar retorno técnico. E aí, por isso eu falo que começa a me preocupar. Quando eu vejo o Serna jogar, quando eu vejo o Everaldo jogar, a bola chega e não consegue fazer nada. Mal faz um pivô. Quando eu vejo o Keno jogar, o Lescano agora. Essa zaga preocupa demais. A atuação do Thiago Santos é uma aberração. E pra fechar ali com chave de ouro, um gol, achou que do nada era o Baresi, o Maldini. Pra sair de trás, driblando todo mundo, craque. E entregou um gol. E perdeu ali 2 pontos. E poderia ter sido pior.
se não fosse o golaço do Nonato. Além de tudo, é uma irresponsabilidade com um cara que é sério. Não é um cara que tá ali de sacanagem. Tem certeza absoluta disso. Mas o Thiago Santos já entregou o jogo, já entregou o gol contra o Vasco, contra o Botafogo. Não tá dando, pô. Por isso eu tô falando, não dá pra normalizar. A gente tem que entender o contexto, o cenário. Pensando em tabela, foi até um ponto importante. Fora de casa, foi lá um jogo muito ruim. Conseguiu trazer um ponto, ok. Mas não é essa a questão. Não é esse o time titular do Fluminense, mas essa equipe que entrou ontem em campo, muitos desses jogadores são as opções direta ou diretas de substituições do Renato nesses próximos jogos. E aí, quando o titular não tá bem, como o Canóbio não está bem, e aí, faz o quê? Essa é a grande questão. Então não é um jogo que pra mim define o que é o grupo do Fluminense. Por que eu tô falando isso? Porque senão, realmente, a atuação foi tenebrosa, mas também não serve, ninguém serve mais pra nada. Uma merda. Não acho isso também. Esses jogadores têm qualidade suficiente para jogar mais. Esses jogadores têm, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eles podem jogar muito mais do que a gente viu ontem. Mas a gente tem que ver, na prática, isso acontecendo. Então a gente pode analisar essa situação por esses dois lados, né? Trabalhando com essas duas possibilidades. Mas uma atuação patética, ridícula como foi, ela não pode passar em branco. Não dá pra gente falar, mas é o time reserva, mas é Sul-Americana, mas poupou todo mundo, beleza. Então eu consigo enxergar esses dois lados. Ela não define, esse jogo não define, mas preocupa, liga sim o sinal de alerta em relação ao que verdadeiramente está se mostrando o elenco do Fluminense em 2025. O Alexandre Mendes, que comandou o time ontem à beira do gramado, falou muito sobre a questão da estratégia, porque o Fluminense adotou essa estratégia que para ele foi acertada. Nós temos um grupo, um elenco, e qualquer jogador que está dentro do elenco do Fluminense tem capacidade de vir e jogar. Não colocamos titulares e reserva. Existe um grupo e existe um planejamento técnico, um planejamento físico, e foi utilizado a partir desse planejamento uma situação que pudesse favorecer também os jogadores que não vinham jogando. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, apesar da falta de entrosamento e a situação do campo também sintético, da falta de adaptação. Eu acho que foi uma decisão acertada e, apesar de não ter feito um bom jogo, nós conseguimos o resultado justo. Na realidade, não foi apenas um arremate, foram três. Foram 3 arremates do gol. Como eu falei, não fizemos uma boa partida. Falta entrosamento, a dificuldade do campo também. Adaptar a um campo sintético de uma hora para outra é difícil. Então, jogadores que não vinham atuando, vinham treinando, fizeram apenas um jogo contra o São José, mesmo assim, um time modificado em relação a esse. Trouxemos muitos garotos pela necessidade e pelo nosso planejamento. Nós fomos premiados pela luta, não pelo jogo em si. Fomos premiados no final do jogo com um gol. E nos deu uma pontuação assim, que dá para a gente pensar já numa classificação um pouco mais à frente. Sim, na realidade, como eu falei com relação ao planejamento, né? Existe um planejamento. Dentro daquilo que nós pensávamos, a gente trouxesse a outra equipe que está treinando lá no Rio de Janeiro e havia um desgaste muito grande. E possivelmente não haveria muito tempo para recuperação. Então, houve a necessidade e, como eu falei, se nós temos um elenco, nós temos um grupo e cada jogador pode ser pensado para jogar. Alguns jogadores que estavam aqui já tiveram na outra equipe, jogaram já. Então, eu acho que o grupo está de parabéns por ter um elenco grande, um elenco bom, apesar de não ter uma atuação muito boa no dia de hoje. Mas eu acho que o planejamento foi assertivo, eu acho que tivemos êxito no final do jogo. Bom, como eu disse, eu não discuto a estratégia, para mim é uma estratégia sim acertada em relação à importância que temos para o jogo de sábado, 7 derrotas consecutivas para o Botafogo. Isso também é outra coisa que não dá para aceitar, não dá para normalizar. O pouco tempo de trabalho que o Renato teve até agora com o grupo, o desgaste, pouco tempo de recuperação. Eu acho que isso tem que ser definido semana a semana, jogo a jogo. Para esta semana, para mim, a atitude foi correta. A estratégia ela foi correta. O Fluminense precisa ir forte para esse clássico. Se vai resolver, se vai surtir efeito, não vai ser o jogo ruim de ontem, péssimo, ou a atuação do Fluminense, seja ela qual for, no sábado, que vai me fazer mudar de opinião, senão não fica muito fácil.
Acho que a ideia, o princípio, a premissa, para mim está correta. Agora, se isso vai surtir um efeito ou não, a gente vai ter que esperar para ver. Beleza, pessoal? Deixe aí seu comentário, se inscreva aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações, como sempre, aqui no canal do Lessa.